Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os prezados irmãos podem sentar. Os prezados irmãos, desde o domingo passado, a igreja vem nos preparando para o tempo da Quaresma que se aproxima. Então nós temos este domingo, temos ainda o próximo domingo, e aí já vem a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é aquele convite oficial que a igreja nos faz para os exercícios da Quaresma. É bom a gente já pensando, o que eu posso fazer como exercício durante o tempo da Quaresma? Para eu acompanhar mesmo o espírito cristão e estar junto com a igreja na minha vida. Então está aí o convite, e por isso, de novo, a igreja nos faz, com este domingo, esses lembretes aqui de acordo com os textos. No evangelho que nós acabamos de ouvir, meus amados irmãos, nosso Senhor nos conta a parábola do semeador que semeou a sua semente em vários tipos de terreno. Jesus faz essas parábolas para nos fazer entender o reino de Deus. Jesus diz assim: a vós é dado conhecer os segredos do reino de Deus. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos abençoe, que ela abra o nosso coração, que ela abra os nossos ouvidos, para que nós entendamos os segredos do reino de Deus, e que nós, como Jesus fala aqui na parábola, nós também sejamos donos de um coração nobre e bom diante da palavra de Deus, diante da vontade de Deus. Nossa Senhora Aparecida nos ajude a ter esse coração nobre e bom de que Nosso Senhor faz referência aqui nesta parábola. A parábola ela consiste assim: um semeador de sementes. Quando nós comemos lá do mercado arroz, feijão, alguém plantou essas sementes aí, então um semeador de semente semeou a sua semente, e aconteceu o seguinte: enquanto ele semeava, parte dos grãos caiu à beira do caminho. Parte dos grãos caiu também sobre pedregulhos. Parte dos grãos caiu sobre espinheiros, espinhos. E finalmente, o objetivo principal que o semeador queria, ele conseguiu colocar sementes na boa terra, na terra preparada para receber a semente. Aí o Nosso Senhor fala que aquela semente que caiu em terra boa, ela deu 100 por 1 de frutos, né? De uma semente apareceram 100 sementes, né? Para ficar aí no 100 por 1. Quer dizer que os frutos deram muito bons resultados, que era o objetivo do semeador. Ele ao lançar a sua semente, ele queria que a sua semente desse muito resultado, 100 por 1. O evangelista São Mateus, que trata dessa mesma parábola, ele fala que a boa semente, ou seja, a semente sempre é boa, mas a semente que caiu numa terra boa, parte de semente deu 30 por 1, outra deu 60 por 1, outra deu 100 por 1. Que também retrata o que a parábola de Nosso Senhor.
Ou seja, o que Deus espera de nós na nossa vida é que nós, recebendo a vontade dEle, recebendo a palavra de Deus, a expressão da sua vontade, nós demos frutos. Ao menos 30 por um nós temos que dar. 30, né, por cento nós temos que dar. 30 por 1, para dizer, que é o que está escrito. Nós temos que dar frutos com o que nós recebemos de Deus. Deus não quer que nós estraguemos a nossa vida, nós estraguemos o nosso tempo sem viver para Ele. Nós precisamos de viver para Deus. Então fica essa pergunta assim: o que eu tenho da minha vida, do meu tempo, dos meus bens, das coisas que eu recebi de Deus? O que eu tenho oferecido, o que eu tenho gastado, o que eu tenho usado para a honra e glória de Deus? É o mistério do reino de Deus. Nosso Senhor espera que nós façamos isso. Agora, os discípulos chegaram e perguntaram a Jesus o que queria dizer aquela parábola. Então eu ficaria no meio do caminho se eu mesmo não dissesse para todo mundo aqui, com as minhas palavras, talvez até modificando alguma coisa aqui, mas eu quero que fique aqui o que Jesus quis dizer. Os discípulos perguntaram: Senhor, o que quer dizer aquela parábola do semeador que semeou a sua semente? E nosso Senhor então explicou para eles. Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Quando a gente vem, por exemplo, aqui à igreja, então ouve uma palestra de um padre que nos quer conduzir para Deus, não nos quer conduzir para invadir terra, fazer bagunça, quer nos conduzir para Deus. Quando nós então ouvimos uma palestra de um padre que quer nos fazer nos interessar para as coisas de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está ali lançando sementes. Quando nós mesmos, inspirados pela graça, nos sentamos no silêncio, abrimos a vida de um santo, abrimos os santos evangelhos, ou abrimos até mesmo o catecismo para conhecer um pouco o que a igreja quer de nós, nós estamos recebendo a palavra de Deus. E daquilo que nós lemos, e daquilo que nós ouvimos, ou então quando, sem ter muita capacidade de ler nem de ouvir, mas a gente se ajoelha diante de Deus e abre o coração para Deus, Deus não nos deixa em vão. Ele vai e derrama a sua graça, Ele derrama a sua vontade, a sua palavra para nós. Qual será o resultado? Jesus diz que quando nós então nos preparamos para ouvir a palavra e a palavra vem, a semente que cai no caminho representa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas que são tentadas pelo diabo. E o diabo consegue tirar as coisas de Deus daquela pessoa. A gente, na nossa vida cristã, nós não podemos esquecer que existe o demônio que ele nos tenta. Mesmo quando tem gente que fica à vontade, ouve as coisas de Deus, não liga e acha que está tudo bem. Não está tudo bem não, meu filho. Se você não está dando atenção às coisas de Deus, alguma coisa está por trás. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo fala que o diabo está por trás. O que o diabo faz? Ele tira todo entusiasmo e tudo que a gente gostaria de fazer para Deus. É próprio do diabo. Se alguém sente isso, olha, acho que o demônio é que está trabalhando, porque em lugar de eu me entusiasmar para fazer alguma coisa boa, eu só penso em fazer coisa ruim, ou então coisa que não tem futuro, que não é bom para ninguém, nem para mim. Quanta gente entra em coisas só em furadas, em vícios, cujo resultado será mal para ele mesmo ou para os outros. De vez em quando vem os pais
desesperados, falar que seu filho entrou numa furada, que agora a família toda está sofrendo. Ou seja, não havia entusiasmo para rezar, não havia um entusiasmo para ajudar os pobres e infelizes, não havia um entusiasmo de dar uma alegria para o pai e para a mãe, não havia um entusiasmo de dar uma mãozinha para alguém necessitado, mas entusiasmo para droga, para bebida, entusiasmo para prazeres horríveis, e cujo resultado foi só a desgraça. Então nosso Senhor mesmo fala: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas vem em seguida o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para que não acreditem nem se salvem. Porque o caminho da salvação é ao mesmo tempo o caminho do bem. Não existe caminho da salvação em que você não faz bem a ninguém. Você entra no caminho da salvação, você começa a se preocupar com o seu pai, com a sua mãe, com os pobres, com a sociedade. Você começa a se abrir para o bem. E é próprio de Deus. Vem a segunda semeadura, que foi a semente que caiu sobre pedras. E nosso Senhor fala: os que recebem a palavra de Deus sobre pedregulho são aqueles que acolhem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raízes e só creem por algum tempo, pois no tempo da provação voltam atrás. Porque é assim, quando a gente toma a decisão de fazer uma coisa boa, não quer dizer que a gente não vai ter adversidade. Tudo a gente tem adversidade. Não precisa nem ser para as coisas de Deus. Pode ser para estudar, pode ser para trabalhar, pode ser para levantar cedo de manhã. Quanta gente fala assim: agora eu vou estudar, aí compra livro e compra não sei o que mais, agora eu vou fazer faculdade, né? Aquela palavra tão bonita, faculdade, tão bonita. Pergunta depois para ver se está estudando. Alguns até vão e chegam lá, vão pro bar, vão namorar, estudar mesmo, que é trabalhar, a pessoa não faz. Só uma palavra bonita. Porque você encontra a diversidade, você tem preguiça, vocês têm os maus colegas. E perseverar no bem, você precisa de determinação e precisa da graça de Deus. Você não está nem rezando, você também não se determinou, você só quis fazer bonito. Agora pode deixar que vou mudar de vida, igual os maridos falam para suas mulheres: Deus quiser agora eu vou fazer tal coisa, etc. Não fazem nada, porque aquilo não foi determinado. A pessoa nem rezou para pedir a Deus uma força especial. Pois assim Jesus fala que são esses corações que são como pedra. A palavra de Deus vem ali, dá uma certa alegria, mas a pessoa não consegue perseverar na hora da provação, na hora de uma coisa difícil. Eu desisto. Agora eu vou fazer tal coisa, só porque tem uma pequena dificuldade, eu desisto. E dificuldade, gente, nos torna mais ainda, se a gente enfrenta, ele nos afirma mais ainda, a dificuldade nos fortalece mais ainda. Preciso que a gente persevere. É o que nosso Senhor fala, da perseverança. Nós precisamos perseverar no bem. Do contrário, seremos como aqueles que acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. No tempo da provação, voltam atrás. Eles não perseveram. Só por algum tempo. E depois vem a terceira semente, a semeadura, que cai sobre espinhos. Ou seja, a pessoa recebeu a palavra de Deus, a pessoa estava bem disposta a fazer. São pessoas decididas, pessoas que têm aquele espírito de enfrentar e de cumprir uma missão. Mas elas pegaram tantas coisas,
se dedicaram a tantas coisas, que a palavra de Deus ficou um negocinho sufocado ali no meio, de tanta coisa que a pessoa tem. Eu tenho os estudos, eu tenho a família, eu tenho o trabalho, eu tenho não sei o que mais, e a palavra de Deus é um mínimo no meio. A palavra de Deus não reveste todas as coisas, assim, olha, eu sou um homem de Deus para minha família, eu sou um homem de Deus no meu trabalho, eu sou um homem de Deus, não. Quando eu chego no meu trabalho, qualquer palavra de Deus some, as coisas de Deus desaparecem, a tinta de Deus some, que é o que nosso Senhor fala. Se nós somos cristãos, nós não podemos ser cristãos somente aqui na igreja, e nem podemos ser somente cristãos na nossa casa, mas eu devo aparecer como cristão todo o tempo. Jesus diz assim: a semente que caiu no meio dos espinhos representa aqueles que ouvem, mas vão e são sufocados pelos cuidados, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não chegam à maturidade. Ou seja, a palavra de Deus, ela não aparece. Deus quer que nós sejamos como uma luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus até fala que Deus quer que nós sejamos como sal. E esse sal não sou eu, esse sal é Deus em mim, é nosso Senhor Jesus Cristo em mim. Eu sou um cristão, apareço ali, eu devo ser um sal, praticando a justiça, um homem de compromisso com a família, de oração, homem que sabe dizer o erro é errado, roubar, eu digo sempre isso e eu faço isso em todo lugar. Pouco tempo mesmo, ontem, eu ouvi uma pequena entrevista de um professor lá no norte, os alunos fazendo perguntas a ele, e ele dizendo que o que o ladrão faz também é trabalhar. Aí eu disse: olha, eu trabalho para comprar um carro, vem um ladrão e rouba, tá certo? Ah, ele tá certo sim, porque ele roubou o teu carro, tá trabalhando. A pessoa não sabe mais distinguir o que é justiça, o que é injustiça, o que é errado, o que é certo, ensinando para as crianças, adolescentes. Quer dizer, é o contrário. O que é errado está dizendo que é certo. Maldito o homem que faz uma coisa dessa. Como será essa sociedade? Pois o cristão, ele vai e aparece como cristão, e ele se afirma como cristão, apesar dele ter o trabalho dele, ter a faculdade dele, mas a fé está comigo onde eu estiver. Eu vou colocar sempre o principal, que é o objetivo de salvar a minha alma, de dar honra e glória a Deus onde eu estiver. As outras coisas não podem sufocar isso, mas é isso que deve revestir as outras coisas. Eu não posso chegar no meu trabalho, eu que rezo sempre, e ninguém sabe nem que eu rezo, e se alguém perguntar, eu estou capaz de dizer que não rezo só por vergonha. Mas o meu coração deve estar de tal maneira aberto e ser nobre e bom para Deus, que eu me apresente como cristão, procedendo como cristão em todos os lugares. E com isso eu já concluo dizendo: a boa semente é isso aí. A boa semente é aquele coração, como diz Jesus. A semente caída em boa terra representa aqueles que ouvem de coração nobre e bom a palavra e a conservam e produzem frutos pela constância. Então que nosso Senhor, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, nos faça ter esse coração bom. Meus amados irmãos, eu não quero comentar aqui a Epístola de São Paulo, que é bastante larga. Eu só quero destacar aqui um aspecto que São Paulo, nas suas lutas, seus afazeres de apóstolo para a honra e glória de Deus, para propagar o nome de Jesus,
para trazer os homens para o caminho da salvação. Então ele fez coisas grandiosas. E ele termina aqui nesse trechinho dessa segunda epístola aos Coríntios, que pega o final do capítulo 11 e o começo do capítulo 12. Ele diz o seguinte, que ele fez tanta coisa para Deus, mas ele não poderia se gloriar disso, mas atribuir todo o bem que ele fez para a honra e glória de Deus, à graça de Deus. Por isso, assim, essa coisa do nosso coração ser bom, ser uma terra boa, ser nobre, nós não poderemos nunca ter um coração bom se nós não nos colocarmos diante de Deus e pedindo a Deus que nos dê a graça. Por isso São Paulo, ele diz, olha, é tanta coisa boa que eu fiz, mas eu tenho sempre alguma coisa, e é Deus mesmo que permite que eu tenha. Os autores começam a se perguntar, alguns dizem assim, podia ser uma doença que impedia o apóstolo de fazer algo que ele gostaria de fazer, mas aquela doença impedia. Alguns ainda dizem que São Paulo tinha um grande desejo de salvar os judeus e trazer os judeus para o cristianismo, e ele se via impotente nessa missão. Ele conseguia com alguns, com outros ele não conseguia. E nisso aí ele se sentia humilhado e impotente. Assim, como é que Deus me permite fazer tanta coisa, tantos milagres, tantas graças, tantas coisas, e eu não consigo esse objetivo, que até o de Jesus, que ele morreu para salvar os judeus, e eu vejo que alguns não se convertem. Mas ninguém sabe muito bem. O certo é que São Paulo sentia que dele mesmo, ele não tinha aquela força, e que aquela força vem de Deus. E por isso nós cristãos, também na nossa vida cristã, a gente não vai conseguir ser uma boa terra que acolhe a semente, a palavra de Deus, e vai dar fruto, se o próprio Deus não vier ao nosso encontro com a sua graça. Quantos pais gostariam de ter uma família bem boa, bem cristã, e sentem uma enorme dificuldade? Daí então a gente se humilhar diante de Deus e pedir a Deus, Senhor, eu vou fazer o que está ao meu alcance, mas se o Senhor não abençoar, eu não vou conseguir. E ter essa humildade de saber que a sua força, que a graça, que o que ele gostaria de conseguir vem de Deus, e por isso ele deve pedir a Deus e ser humilde. O cristão, mesmo quando ele se sente nas maiores conquistas, sejam as conquistas materiais, que também a gente pede a Deus que não falte o necessário para nós, sobretudo nas conquistas espirituais, intelectuais, importante que nós tenhamos consciência de que vem de Deus. Nós não temos nada que não venha de Deus. E por isso mesmo São Paulo dizia que ele, ao pedir a Deus que o libertasse, que fizesse que ele conquistasse umas coisas, e ele não conseguia, Deus veio a ele disse, basta-te a minha graça, é na fraqueza que se manifesta o meu poder. Que a gente sinta de vez em quando a nossa incompetência, a nossa fraqueza, para a gente atribuir a Deus o que a gente tem. Que Nossa Senhora também nos faça tirar sempre lições da nossa vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.